turma, eu tô de volta e esse é um Eu Assisti! Turma, hoje nós vamos falar sobre um desenho! Yeah! O desenho muito bacana, chama Zootopia, você já viu? Então a gente escolhi falar desse desenho especificamente porque ele traz algumas críticas sociais muito bacanas, cara. E isso é muito legal, porque tipo assim, ele é um desenho, ele é pra criança, mas ele tem umas coisas implícitas lá que não são pra criança, que são pra você. Você é adulto imprestável que só faz merda. Zootopia, gente, é basicamente uma cidade onde muitos animais vão pra lá, porque é como se fosse uma cidade grande, uma metrópole onde os animais vivem lá. E nesse mundo só tem animais e aparentemente só mamíferos, tá? Foi mais ou menos isso que o filme deixa pra gente. A história é baseada na coelhinha Judy Hopps, que é uma coelhinha bonitinha que sonhava em ser policial. Só que ela era uma coelha. E uma raposa muito esperta chamada Nick Wilde. Isso tá parecendo apresentação de sessão da tarde, né? O desenho ele já é legal por si só, sem falar da questão das críticas que ele faz. Porque só nele a trama não é linear, a trama tem várias ramificações principais, assim, que levam a fins diferentes, assim, com coisas diferentes a serem discutidas. E isso só na história, sem falar da questão que eu quero falar das críticas sociais. Ela conta a história da pequena Judy Hopps que queria ser policial. Ela é uma coelhinha do interior que queria se mudar para a cidade de Zootopia, que aí já é uma brincadeira com o nome de zoológico e utopia, né, que é aquela cidade perfeita, um sonho inalcançável. Ela tem que se tornar uma policial boa e ela chega lá, enfim, ela se torna uma policial e aí dá um caso para ela. Os mamíferos estão sumindo e essa sim é como a história começa, é tipo assim, eles dão isso aí pra você, essa aqui é a linha principal do desenho. Esses mamíferos que estão sumindo, esses mamíferos que eram coincidentemente todos predadores. O filme ele separa isso, os que são predadores e os que são preyers, tipo presas. E aí eles tinham um monte de animal sumido lá, tinha leão, tinha coisa toda, nananã, e urso, e enfim, só os carnívoros malvadões. Não eram malvadões, eram animais normais, eles estavam sumindo. Ela tem pouco tempo a desvendar esse caso. E aí entra na primeira questão que eu queria discutir com vocês, a primeira questão social, que é como ela se tornou policial e como ela pegou esse caso. Porque ela estava no primeiro dia dela na polícia. E assim, o filme começa com ela falando que ela podia ser, ela era uma criança ainda, né, uma coelhinha criança, e ela podia ser policial um dia. E ela passa por várias provas, só que todo mundo falava, nunca existiu uma coelhinha policial, é impossível, porque todos os policiais eram animais grandões. E eu acho bacana que a crítica social que ele colocou, ela consegue sim se tornar uma policial, não no final do filme, no início, ela já se torna policial para poder o filme ter decorrência. A crítica que eles colocam é que, tipo assim, ela sofreu um grande preconceito por ela ser uma coelhinha. E tipo assim, uma coelhinha do interior, né? Ela era caipira, né, digamos assim, e uma coelhinha. O fato dela ser uma coelha mulher não era um problema no filme, porque eles não separavam isso de mulher e homem. Eram animais, e tipo assim, mas era claramente que a discussão era sobre o fato dela ser frágil. E quem é que a sociedade insiste que é frágil, mas que na verdade é muito mais forte, né? Eles colocam essa crítica, que ela nunca ia conseguir. Ela fala, não, eu vou conseguir, ela vai. E ela começa se ferrando pra caramba quando ela entra pra polícia, porque tá todo mundo fazendo de tudo pra ela não conseguir se tornar uma policial. E todo mundo falando, não existe coelhinha policial. E ela vai lá, ela se torna uma policial. Mas ela se supera, porque ela tem bastante força de vontade. Isso é uma coisa muito bacana no filme, que é bom pra mostrar pras crianças que com força de vontade você chega onde você quiser, independente dos obstáculos que tem na sua vida. E aí beleza, ela conseguiu se tornar policial, né, passando por toda essa crítica social, mesmo ainda sofrendo esse preconceito por ela ser uma coelhinha frágil no mundo de policiais enormes e animais enormes. Eram todos animais grandões, elefante e rinoceronte, eles eram todos enormes. O chefe de polícia era um búfalo gigante, ela era uma coelhinha, ela bem pequenininha lá na sala, assim, com aquele monte de animal gigante. Ela consegue, e aí no primeiro dia dela eles falam sobre esse caso dos mamíferos que estão sumindo. Só que ela não ganha esse caso, mesmo ela tendo passado como a primeira da turma dela. Ela é a única coelhinha, né, a primeira coelhinha policial, em meio a outros animais enormes. Ela passou em primeiro lugar na turma dela, mas ela não consegue o caso. Eles, com preconceito, colocam ela pra simplesmente multar carros, multar carros de estacionamento, inclusive. Sabe aquele negocinho de estacionamento
que lá no Brasil não tem, mas aparentemente nos Estados Unidos tem muito, que é, você para o carro, você coloca a moedinha, plim, sobe um negocinho assim, e aí quando acaba o tempo, plim, o negocinho desce, que aí fala que você passou do seu tempo de estacionamento. Pois é, ela tava fazendo isso, ela tava multando os carros. Ela ganhou isso. Ela no início ficou chateada, mas ela, como ela tem muita força de vontade, ela falou, ah é? Então eu vou ser a melhor colocadora de multa de trânsito que vai ter. E ela consegue, ela faz, ela bate lá o recorde dela. Ela fica muito chateada com isso porque ela conhece uma raposa sem vergonha. Aí que entra o Nick Wilde. E a outra questão social que eu gostaria de discutir com vocês. Ao entrar o Nick Wilde, a gente vê que também existe um preconceito e digamos, eu não sei se é, eu não sou bom de biologia, não sei se é por espécie ou se é racial, porque tipo assim, ele é uma raposa, ele não é, e as raposas não são bem tidas em por vários outros animais, porque as raposas, elas são espertas, elas são tananã, sabe, e eles têm muito preconceito com a raposa. E toda vez que vê uma raposa, a pessoa vê com preconceito. E ela, que sofreu preconceito por ela ser uma coelhinha entrando pra polícia, ela tinha preconceito com raposa. Tem um background aí pra contar essa história, que eu não vou contar, que vejam no filme, mas ainda assim é importante esse background de preconceito com raposa. Ela vê o Nick Wilde andando e ela fala, caraca, é uma raposa andando por esses lados da cidade, deve estar aprontando alguma, e era só o cara andando, né, o Nick Wilde. No fim a gente sabe que ele estava aprontando porque ele era um aprontador, mas não era o caso. E aí o Nick Wilde, ele vai lá e ele entra numa sorveteria, de elefante. E o elefante fala uma coisa que é bizarro, Ele fala, eu me recuso a vender para uma raposa. No seu lado da cidade não tem picolé? Aí tipo, porque assim, era como se ele não atendesse raposa, ela não quisesse raposas. E nisso ela chega lá achando que ele ia roubar, né? Ela chega e ela se meio que se compadece assim pelo que tá acontecendo com ele, porque ela tinha acabado de sofrer preconceito, né? E aí ela se colocou no lugar dele, teve compaixão e viu que ele tinha um filho, né? E o filho dele tava indo lá comprar o picolé com ele. Ele fala, não, meu filho quer comprar um picolé, não sei o que lá. E ela vai lá e usa a esperteza policial dela e obriga o rapaz, o elefante, a vender o sorvete gigante pra ele e pro filho dele, né? Aí ele vende lá pro filho dele, bacana, bonitinho. Vende e ele ganha o pirulito. É aí que ela conhece o Nick. Nisso dela conhecer o Nick, ela vai lá, continua o serviço dela, né? De tá multando os carrinhos. Enquanto ela vai multando, ela vê o Nick fazendo uma merda, né? Ela, danado, sem vergonha. Com a parada que ela ajudou ele usou pra poder fazer dinheiro. Então ele era meio que um estelionatário, pá. E aí, bacana. Ela vai ficar puta com ele, mas tipo assim, ele estava amparado perante a lei pelo que ele estava fazendo. Era safadeza. Mas legalmente falando, tinha brechas que ele podia fazer. Então ele fazia. E ele era espertão mesmo, ele fazia. E ela descobria que o filho dele não era filho dele, era só um animal pequeno, disfarçado de criança. E enfim, hilário, e ela fica com raiva disso. E aí ele vai e prova pra ela que o mundo é um lugar ruim, que Zootopia não é aquele sonho que ela imaginava. Era um lugar onde os animais eram todos egoístas, se importavam consigo mesmo. E aí isso chateia muito ela vai pra casa, fica toda triste, tem aquela cena triste, é uma parada que acontece assim. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de você tá triste, você vai ligar o rádio e tipo, só toca música triste. Só toca música triste. E tipo, isso acontece quando ela chega em casa, porque onde ela mora também é um lugar bem triste, assim, porque ela é uma solteira e tudo mais, não tem família na cidade, ela tem um lugarzinho pra ela morar lá. Bacana. E aí lá já é meio triste, a musiquinha vai tocando, enfim. Isso é uma parte engraçada do filme que eu acho bacana vocês verem. No outro dia, ela tá lá super chateada, porque o dia dela já começa o dia, né, com as lembranças do dia anterior super triste. E nesse embalo, ela super chateada, né, ela vê um crime acontecendo. E ela espertona, vai lá, eu vou pegar esse bandido. E ela corre atrás do bandido, eu vou pegar o policial, vou pegar o bandido, vai correndo atrás dele, vai correndo, ela pega o bandido, ela passa por um outro policial maior, que era um rinocerontezão gigante, e ele fala, ei, policialzinha, deixa isso pros policiais de verdade. E tipo, ela é uma policial de verdade, ela, não, eu vou pegar o bandido. E ela vai, corre, faz um monte de coisa lá, uma aventura, um desenho, um monte de coisa acontecendo, e ela pega o bandido. É sensacional a forma como ela pega o bandido, eu não vou contar pra vocês, porque eu não vou contar o filme. Enfim. Só isso tudo que eu tô contando é porque faz parte dessas críticas sociais que tem no filme. E aí, ela pega o bandido. E quando ela pega o bandido, ela, caramba, peguei o bandido! E aí ela vai e volta e chega lá na delegacia, né? E fala, ó, peguei o bandido aqui. Só que o chefe dela, que é o chefe Bogo, que é o Búfalo que eu falei,
Ele fica putaço com ela porque, tipo assim, de uma certa forma ela tava errada, porque ela abandonou o posto dela, né? E quase destruiu uma cidade inteira pra pegar um bandido que tava roubando uma cebola. É claro que ela tava fazendo o trabalho dela, que era pegar um bandido. Ela poderia ter sido como todos os outros ali em Zootopia e ter pouco, sabe? Não ter ligado. Ter deixado. Vai, bandido, vai. E aí ele briga com ela. Pá, não pode. E aí é nisso que a trama acontece de verdade. Aparece a esposa de uns animais sumidos, né? E ela se compadece e fala, né? Não, eu vou pegar, ajudar, vou achar o seu marido pra trazer ele pros seus filhos. Ela se compadece. E aí nisso o chefe Bogo fica puto com ela. Dá 48 horas pra ela fazer o crime. Pra ela desvendar o crime. Ela recebe um arquivo que não tinha nada. Não tinha nada. Tipo assim, só tinha uma foto, a última foto de Dodge mesmo que viram eles. E por um acaso, nessa foto, tinha aquele rapaz, o Nick Wilde. Por isso que ele é importante. Porque, tipo, aparece o Nick Wilde. Ah, então o Nick Wilde tá aí. Então ela arma todo um esquema pra poder usar o Nick Wilde como testemunha dela, pra ela poder desvendar o crime. E é a partir daí que as coisas começam a acontecer. E a partir daí o filme fica sensacionalmente bom. Porque vem com outras críticas, uma crítica muito boa. Cara, eu achava que isso era só no Brasil, mas não, parece que é no mundo todo. Todo serviço burocrático parece que é cuidado por lesmas, por preguiças, aquele animal, a preguiça, sabe? E aí tem o Flecha, que ele trabalha no departamento de trânsito. E ela precisa pegar uma placa. E quando ela chega lá, o Flecha, ele é sensacional, porque tipo, ele fala muito devagar, ele fala, e ele pensa devagar. Ele tem uma hora que ele conta uma piada muito boa. O Nick Wilde conta uma piada pra ele pra rir, a expressão dele tá assim, né? Aí quando ele conta a piada, a expressão dele vai mudando. Aí tipo, ele acha graça assim, dessa forma, nessa lentidão, e ele vai rir, ha, ha. E ela fica horas pra conseguir pegar uma placa porque o cara é muito lento. Porque todo mundo que trabalhava lá era preguiça. Ela consegue se resolver nisso aí, né? Ela consegue pegar a placa, bacana, dar continuidade aí. E tem essa crítica das pessoas. A partir daí, o filme, ele tem milhões de catches, de easter eggs. É um desenho cheio de easter eggs que é sensacional. Tem easter egg do Poderoso Chefão, cara. Eles misturam um esquema da máfia russa. E eles são todos... ursos polares gigantões. O nome do cara é Mr. Big, ele é um ratinho bem pequenininho assim, italiano, velho. E ele fala igual aquela cena inicial do Poderoso Chefão. Pede pra beijar a mão assim, sabe? E aí ele, você vem na minha casa no dia do casamento da minha filha. É sensacional, gente, é sensacional. Vocês precisam ver a partir dessa continuidade do filme. E o mais bacana do filme, como eu disse pra vocês, é essas críticas que eles colocam. Tem muita crítica social. Essa crítica de que a coelhinha não pode ser policial porque ela é frágil, de que o Nick Wilde, ele é safado porque ele é uma raposa, e aí tipo tem essa segregação social. E é sensacional quando eles descobrem que tudo isso é um preconceito bobo, que não leva ninguém a lugar nenhum, e tipo, joga isso na nossa cara. A criança, quando vê esse desenho, ele só vê uma raposa e uma coelha engraçada, mas a gente tem que olhar com outros olhos. A gente tem que enxergar que tipo, ali eles estão apresentando de uma forma carinhosa, calma e feliz toda a porcaria que o nosso mundo traz pra gente. Bem, gente, eu poderia ficar muitas horas aqui falando do filme. Tem muita coisa boa nesse filme. Esse filme é sensacional. É um desenho sensacional. Eu adoro desenho. Mas aí o vídeo ficaria com 2 horas. Agora eu acho que ele já tá com 1 hora de vídeo aqui. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Assistam Zootopia e digam aí o que vocês acharam. Se vocês já assistiram, já digam aí embaixo. Vamos, sei lá, fazer uma discussão, porque esse filme, ele merece muita discussão. Porque ele é muito bacana. Bem, gente, foi esse mais um Eu Assisti. Zootopia, assistam porque é um desenho sensacional, cara. Muito obrigado, gente, até a próxima.